Olá, começamos muito bem mais uma Revista da Tarde com Clarice Fogaça aqui na Rede Super, canal 31.1. Seja muito bem-vindo à nossa programação desta semana. Olha só, nesta semana a nossa série vai estar incrível. Vamos conversar sobre maturidade, fé, emoções, família e propósito. E a nossa convidada lançou um livro incrível, Conselhos de uma Cinquentona. Olha só que obra maravilhosa, muita reflexão aí para as nossas vidas. Vamos falar sobre maturidade, vamos falar sobre experiências reais da vida. E você é convidado para acompanhar aqui o nosso bate-papo. Minha querida e amada Kelly Subirá, que alegria ter você hoje aqui conosco no Revista da Tarde. Eu também estou muito contente, muito feliz de poder estar aqui com você e falar um pouquinho sobre esse livro que é tão especial para o meu coração. Um livro muito importante que traz para a gente muitos ensinamentos. Eu tive a alegria já de dar uma lida nele. O que eu li eu já amei e eu recomendo. É uma obra, gente, maravilhosa. Você precisa conhecer esse livro. A gente vai falar bastante dele aqui e você vai entender por que esse livro é tão incrível e pode abençoar a sua vida também. Kelly, esse livro ele já chama atenção pela capa dele, que é muito bonita, né? O título dele já chama bastante atenção também, porque assim, é um título assim, 50 conselhos de uma cinquentona, certo? Certo. Aí eu queria saber de você, né? Como que foi, por que você decidiu, né, trazer esses conselhos ao mundo nesse livro? Sim. Então, tudo começou porque eu estava com 49 anos e meu marido me fez uma pergunta. Ele falou, e aí, 50 chegando, como é que a gente vai celebrar esse momento? E eu me lembro ele falou assim, a gente já tem que começar a pensar na festa. E eu falei, eu não quero uma festa. Ele falou, não. Eu falei, eu quero o lançamento do meu livro. E ele falou, que livro? Eu falei, o livro que eu quero escrever antes, né, dessa data, que vai se chamar 50 Conselhos de uma Cinquentona. E ele falou, nossa, que legal essa ideia, mas desde quando? Ele falou, eu falei, amor, eu estava orando sobre esse momento realmente tão importante, uma data, né, com muita gratidão de chegar aos 50. E eu falei, eu recebi como um download mesmo. Eu vi a capa, eu vi os detalhes do livro, eu vi as áreas, que são 5 áreas de conselho, e então eu só descarreguei tudo assim, eu falei, e foi um processo muito gostoso, né, e foi assim então que surgiu os 50 Conselhos de uma Cinquentona, assim, eu creio que debaixo de uma incumbência mesmo, né, que eu sempre me senti muito comissionada com Tito 2, o texto ali que fala que as mais experientes, as mais velhas, deve ensinar as mais novas e dar esses conselhos sobre várias áreas da vida, e foi para cumprir essa verdade também que eu escrevi o material, assim, me sinto, né, dentro dessa incumbência também. Uau, e você trouxe experiências reais de vida aqui nesse livro, inclusive eu queria mostrar para o pessoal de novo aqui, tem várias fotos que a produção pode mostrar aí, Kelly, eu achei muito bonito porque você traz aqui uma coisa assim, um aconchego nessa capa aqui, né, você traz, você com a xícara de café. Conta um pouco sobre essa contextualização aqui, você segurando a xícara de café, essas cores da capa, que ficou tão bonito. Então, quando Deus ele começa a inspirar, a Bíblia fala que Deus opera o querer e o realizar. Então, parece uma conspiração mesmo de Deus. Eu estava com essa ideia, eu já estava com esse sentimento e eu comecei a receber muitas mensagens de mulheres em lugares diferentes, assim, realmente eu me lembro de uma do Japão que escreveu, uma da Holanda, brasileiras que moram em vários lugares me escrevendo aqui do Brasil, de regiões que eu moro aqui em Curitiba, no Sul, e de outras regiões do Brasil, e elas tinham uma mensagem, numa mesma época chegando até mim, com uma expressão muito parecida. Gostaria, né? Eu ouço suas palavras, ouço suas mensagens, sou abençoada e eu amaria sentar à mesa com você. Algumas escreviam com uma xícara de chá na mão, outras escreviam com uma xícara de café e ouvir conselhos. E eu achei curioso porque realmente uma mensagem, a outra parecida. Eu falei, gente, mulheres de lugares diferentes mandando uma mensagem. Eu falei, Deus, eu acho que o Senhor está nisso. Então foi da onde veio também esse impulso, junto com Deus já trabalhando algo no meu coração. E por isso eu estou segurando essa xícara, né? Na minha introdução eu falo, você é a pessoa do outro lado. Espero que você se sinta assim, no conforto de uma mesa, com uma xícara de algo quentinho na sua mão, nessa conversa onde eu quero poder, né, falar com 50 anos de caminhada, um pouquinho, né, de coisas que eu acho muito valiosas e coisas, assim, algumas reflexões que eu acho que podem trazer um olhar, um crescimento aí para a jornada das mulheres.
Que escolha feliz você fez, Kelly, ao escolher, então, ao decidir escrever um livro ao invés de fazer apenas uma festa, né? Normal de aniversário. Então, eu penso assim, porque é uma festa também, só que é uma festa diferente, onde você vai reunir muitas pessoas ao redor do mundo, não é mesmo? Porque já traz essa ideia da xícara de café, da xícara de chá, do bate-papo entre amigas, né? Da troca de informação, dos conselhos, das trocas de ideias. Sim. E, inclusive, essas ideias que você trouxe para a vida e para o seu livro, né? Colocou em prática e trouxe aqui para também dividir tudo isso com tantas pessoas agora, né? Não com poucas agora, né? Talvez com uma, duas, na mesa, né? À mesa, tomando um cafezinho, mas com muitas, porque milhares de pessoas poderão ser abençoadas através dessa obra que você escreveu. E tem sido muito gratificante. As meninas, elas me mandam foto com uma xícara. Então, eu recebo constantemente, algumas eu acabo repostando nas minhas redes sociais, né? Elas falando, estou vivendo realmente essa experiência. E tem sido muito gratificante. Que legal. E você fala, então, de maturidade aqui, né? No seu livro, você traz tantos conselhos, afinal de contas, são 50 conselhos de uma cinquentona. Quem que é essa cinquentona que está aqui hoje? Conta para nós um pouquinho de você agora, o seu dia a dia, o que você faz. Então, essa cinquentona é uma filha de Deus que se sente um pouquinho mimada, paparicada pelo Senhor, porque eu vejo a boa mão dele desde que eu decidi caminhar com Jesus. Eu sou filha, amo cuidar da minha mãe, meu papai já partiu, mas amo a amizade com minha mãe, sou esposa, né? Já estamos há 30 anos casados com meu esposo Luciano Subirá, que também é pastor, escritor, né? E também um grande encorajador aí para eu tirar os projetos da gaveta. Sou mãe, sou vó, sou pedagoga, sou escritora, sou ilustradora, né? E temos aí uma jornada tão gostosa, e cada uma dessas facetas de quem eu sou, né, tem sido vivido e experimentado assim na presença de Deus. Então eu amo viver e eu sei que Deus tem vida abundante para todos aqueles que se achegam realmente a Ele, né? Que maravilha. E você esqueceu de dizer que é uma cinquentona com carinha de 30, né? Ai, muito obrigada. Linda, muito parabéns, obrigada. Viu? Obrigada. E você fala também, né, sobre vários aspectos no seu livro, principalmente, claro, o assunto é maturidade, mas conta pra gente o que realmente faz uma pessoa amadurecer. Será que é necessariamente com a idade ou como que você vê essa questão? A minha visão é que envelhecer é algo que vai acontecer com todo mundo. Você não tem como evitar isso, né? Então é inevitável, mas a maturidade ela é opcional, porque amadurecer é você se permitir ser aperfeiçoado, ser melhorado, ser trabalhado, né, nas circunstâncias da vida, nas nossas experiências, e eu vejo que nem todos optam por essa questão da maturidade. E por isso, infelizmente, hoje a gente vê muitas cenas de pessoas que já estão ali, né, com uma soma de dias avantajada, mas com atitudes, às vezes, que a gente fala, gente, parece uma criança, parece um adolescente. Ele envelheceu, mas a maturidade, né, não está sendo posta realmente à mesa ali. Então, eu acredito muito que é opcional. A gente precisa desejar isso, né, mirar esse alvo, se permitir ser trabalhado, se permitir crescer, para que a gente possa ser algo que vai, né, um nível de maturidade que vai inspirar outros. E a Bíblia, ela traz muito esse olhar, né, para que a gente possa trilhar um caminho. A Bíblia nos dá um caminho para a gente trilhar e poder inspirar outras pessoas, né? Então eu vejo isso como algo muito especial e uma escolha que vale muito a pena ser feita, assim, você orientar o teu GPS com intencionalidade. Eu quero crescer com sabedoria, discernindo as estações, sabendo olhar para o copo cheio em vez da parte vazia do copo, né, e trazendo realmente a maturidade, viver com qualidade os dias que te são presenteados pelo Senhor. Uau, perfeito. Já estou amando já esse nosso primeiro episódio. A gente vai continuar essa conversa durante toda a semana aqui, Kelly. E eu tenho certeza que nós vamos aprender muito contigo, viu? Obrigada por compartilhar conosco um pouquinho da sua trajetória sobre esse livro. E eu tenho certeza que todos que estão nos acompanhando também serão muito edificados, porque vai ter testemunho, vai ter muita dica aqui, não é mesmo? Sim. Como envelhecer bem, enfim, saúde emocional, espiritual, equilíbrio entre tudo isso, né? E muito mais. Então, continuamos durante a semana. Sim, vai ser uma alegria fazer essa jornada aí da semana nesse bate-papo. Isso mesmo. Muito obrigada por hoje. Deus abençoe.
E você que está conosco, que alegria saber que você acompanha toda a nossa programação aqui na Rede Super, canal 31.1. E agora nós vamos ao nosso quadro Informação e Negócio. Você sabe que o seu negócio pode estar sendo afetado por um ladrão? É isso mesmo. Quando você não tem uma gestão da informação eficiente no seu negócio, isso pode estar te roubando tempo, dinheiro e consumindo seu lucro. Mas como que pode isso, Ana? Sim, nós temos percebido durante a consultoria, em vários tipos e segmentos de negócio, que a falta de uma gestão da informação eficiente tem afetado diretamente o lucro do seu negócio. Por exemplo, eu tenho um contrato, eu tenho uma fiscalização e eu não tenho a evidência comprobatória, que é o documento assinado por todos. Sem esse documento, você pode ser autuado, precisar pagar uma multa por não ter apresentação de comprovação daquele pagamento. Então, isso tem afetado muitos negócios. A dica de hoje é essa: faça, planeje e promova uma gestão eficiente das suas informações, dos seus documentos, para que o seu negócio não seja afetado por isso. Aqui é Ana Araújo, no quadro Minuto Informação e Negócios, para o programa Revista da Tarde com Clarice Fogaça. Obrigada, Ana. E o nosso programa de hoje vai terminando por aqui. Eu deixo meu abraço carinhoso para você. Que Deus te abençoe. Olá, bem-vindo a mais um episódio do Revista da Tarde com Clarice Fogaça, aqui na Rede Super, canal 31.1. Eu estou com você sempre aqui de segunda a sexta-feira, às 13 horas, para trazer um assunto relevante para inspirar você. E nessa semana eu estou aqui com uma convidada muito especial, é a Kelly Subirá, ela que é pedagoga, é pastora, é escritora e veio trazer para nós muitas dicas, muitos insights, ensinamentos sobre conselhos de uma cinquentona, como viver uma vida com maturidade, propósito e fé. E olha, eu estou aprendendo muito aqui com ela nessa semana, eu espero que você também. Se você perdeu alguma conversa nossa aqui, corre para o nosso canal do YouTube, que está tudo lá para você assistir e compartilhar com seus amigos. Kelly, que alegria ter você conosco mais uma vez. Estamos já no 4º episódio, está passando mesmo. muito rápido Muito essa rápido. semana. É porque o bate-papo está muito gostoso, eu estou aprendendo muito contigo. E eu com você também. Tenho certeza, que delícia, eu tenho certeza que todo mundo que está nos assistindo também está sendo edificado. Amém. Você já trouxe testemunho, você já trouxe um pouquinho da sua vivência, da sua história, muita inspiração para a gente. Hoje eu quero falar com você sobre um tema que você traz, que eu achei muito interessante também. No livro você aborda vários temas. E você fala também sobre ouvir mais e falar menos. Você acredita que as pessoas desaprenderam a ouvir? Eu acredito que essa tem sido uma área que nós temos que tomar cuidado, né? Porque quando nós praticamos a escuta, sabe, a escuta com amor, com atenção, muitas vezes é o caminho para a cura de um coração. Todo mundo quer ser ouvido, todo mundo quer reivindicar o seu direito, mas as pessoas estão perdendo. Eu me lembro que quando eu ainda não tinha filhos, eu encontrei com uma amiga e ela me ensinou, ela falou: olha, você quer ter filhos? Eu falei assim, ela falou, então lembra dessa dica, se você puder, lembre. Ela falou, um dia seus filhos vão crescer, você tem que praticar a escuta constantemente, mas quando chegar na adolescência, você vai precisar lembrar desse conselho. Ela falou, eles vão contar histórias que você vai se sentir contrariada. Então, quando isso acontecer, faça cara de paisagem. E eu me lembro que ela ensinou isso, e ela falou, olha, eu tenho vivido isso, e quando você aprende a escutar, né, você ouvir uma história até o final, você vai poder ter uma visão mais assim, realmente real da situação, do que está acontecendo, conhecer o coração da outra pessoa, né, no caso do seu filho. E eu me lembro que chegou o meu momento, meu filho é adolescente, filho de pedagoga, então a vida escolar sempre foi muito, sabe, assim, falado, olha, você faça tudo certinho, isso é importante, muitos conselhos, a gente sempre ensinou muito sobre aquilo que era importante, o que precisava. Então, um dia ele chega em casa, adolescente, e fala, mãe, preciso te contar uma coisa, eu saí hoje do colégio na hora da aula. Na hora, eu senti uma repulsa, eu falei, como assim? A minha vontade já era, na hora eu lembrei do conselho. Cara de paisagem. Eu falei, vou fazer como os terapeutas fazem, né? E fale mais sobre isso, meu filho. Como assim? O que aconteceu? O que passou? Vamos lá. E aí ele falou, não, é porque meu amigo precisava comprar um lápis e do lado do bar
Ele saiu do colégio e entrou num bar para comprar. E aí, quando eu fui praticando a escuta, a história só piorava, porque ele saiu do colégio no horário de aula e foi num bar na frente do colégio, e ele contando a história e eu praticando com muito esforço, usando toda, sabe, a minha capacidade ali para controlar os músculos faciais, assim, a musculatura facial. E eu falei: e o que você vai fazer no bar, meu filho? Ele: ai, meu amigo precisava de um lápis. Eu falei: mas do lado do bar tem uma papelaria. Não seria melhor vocês terem entrado? E eu tentando muito ali. Falei: então, mas me fala, por que vocês escolheram? E aí eu fui ouvindo a história até o fim, me segurando muito para não ter uma intervenção ali já da mãe que já quer dar o sermão ali na hora. E aí ele falou: nossa, meu amigo que disse para que ali também tinha, e eu acabei entrando com ele, eu sei que eu tô errado, já era réu confesso, assim, já chegou arrependido, mas eu falei: e como que foi? Ele falou: não, eu fiquei com medo, quando eu entrei tinham pessoas alcoolizadas, como vocês falaram, que não é um ambiente pra gente ir mesmo, e eu fiquei com medo, mas eu já pedi perdão para Deus, quero pedir agora perdão para você. Então ele já veio, e porque eu ouvi a história, eu não precisei dar todo o sermão, porque tudo aquilo que eu tinha falado, ele tinha consciência. E enquanto eu escutava, né, eu pude discernir isso. Então eu falei: olha, você vai ter uma consequência, eu fico muito feliz de você ter percebido, né, aquilo que de você ter contado, né, e você poder repensar. Então, a prática da escuta é algo muito abençoador. Às vezes a gente deixa de poder ter uma intervenção no coração da pessoa que a gente ama, porque a gente não escuta. E às vezes tem ali um adolescente dando sinal, ali às vezes é o nosso cônjuge dando sinais ali: eu estou precisando ser ouvido, quero ser compreendido. E às vezes a gente está tão, sabe, ansioso por ser ouvido, por ser, que a gente perdeu. Eu acho que nós precisamos resgatar muito essa capacidade. E eu falo, isso é um desafio para mim. Eu amo estar com amigas, eu gosto muito quando encontro algumas e às vezes eu me percebo falando mais do que ouvindo. E quando eu me percebo, eu já me seguro, porque eu sei que assim como eu gosto de ser ouvida e alguém ouvindo uma história e dando aquela atenção, a outra pessoa também precisa disso. Interessante o que você fala, porque é normal, eu acho que é normal de nós mulheres, né? A gente Uhum. gosta de falar, a gente gosta de comunicar, Uhum. e, e você trabalha muito com pessoas também, Sim. né? Você é uma grande comunicadora também, é pastora e trabalha muito com mulheres, né? Está sempre se comunicando, mas Sim. é o que você falou, é uma arte, né? Ouvir é uma arte, e eu gosto de pensar que aquele ouvir atento mesmo, aquele Sim, ouvir com atenção, com empatia, enfim, ouvir de verdade, né? é Que verdade. muitas vezes a gente até vê umas cenas assim, quem nunca fez isso, que atira a primeira pedra, você está ouvindo, mas está com o celular na mão, ou está Sim. fazendo mil coisas ali, enquanto o teu filho, o seu marido, sei lá, alguém da sua família está falando, né, e Uhum. você fazendo outras coisas, então você está ouvindo, mas não está escutando, né. Eu particularmente eu não gosto quando eu tô falando com alguém e a pessoa não me É dirige o olhar, horrível. é muito ruim, Uhum, mas às vezes a gente acha que aquilo que nós estamos oferecendo, aquela escuta meia tigela, é bom para o outro, né, uhum. então a gente precisa repensar mesmo e às vezes tomar esse cuidado, porque são muitas demandas, às vezes realmente você tá fazendo já um esforço todo de estar ouvindo, tendo que resolver algo e tal, mas você parar por algum pouquinho e talvez você até fala: olha, eu não tenho tanto tempo, mas eu tenho um minutinho, eu quero te ouvir, e dar um minuto, olho no olho, é melhor do que você ficar 10 minutos ali enrolando, fazendo de conta que está escutando. Então eu acho que há um poder realmente de cura, de restauração, de conexão quando a gente se olha, né, o olho no olho é algo que é muito poderoso e a gente precisa resgatar isso, porque eu vejo as famílias, às vezes, cada um num cômodo, cada um numa tela e conversando cada vez menos, ouvindo. Então hoje a gente vê tantas desconexões, né, e eu creio que é tão bom a gente poder repensar essas coisas e mudar a nossa volta. Às vezes a gente muda a qualidade de uma amizade, a gente muda a qualidade de um relacionamento entre marido e mulher, entre os filhos, quando a gente volta para essas coisas que aparentemente são tão simples, mas que é o que dá o tempero da vida, né? Porque são coisas tão necessárias. A gente precisa se conectar, a gente precisa né, desse ouvido atento mesmo. Uau, é muito importante essa reflexão que você nos traz, a gente reflete ainda mais sobre, lembrando que, de repente, pode ser a última vez que você está ouvindo aquela pessoa, de repente é a oportunidade que você está tendo para ouvir aquela pessoa, a gente Uhum, nunca sabe, né? uhum, A gente nunca vai saber é qual vai verdade. ser o último momento que você vai ouvir alguém. De repente, ouvir um idoso também, né? Alguém que já Uhum, está na idade bem avançada, como sim, eles gostam de ser ouvidos, é né? verdade. Como eles amam ser ouvidos. E às Eh vezes as histórias são repetidas, aham. mas cada vez que eu escuto uma história repetida, eu penso: talvez
em algum tempo, vou ser eu repetindo as histórias. E como vai ser, eu sei que vai ser muito agradável encontrar um ouvido empático que talvez ria de novo com a mesma piada, que vai se empolgar com a mesma história, e eu procuro fazer isso com muita intencionalidade, porque eu falo, é uma semeadura. Então, quando eu tenho pessoas que eu amo, que já estão nessa fase que repete as histórias, às vezes meu marido fala, Kelly, você tem uma paciência para escutar de novo? Eu falo, mas eu estou semeando uma escuta lá na frente, eu quero, porque eu já não estou tão assim madura, mas eu já repito algumas histórias. Às vezes eu tenho algum amigo que fala, você já me falou? Mas ela foi tão querida que ela ainda ouviu um bom tanto, né? Gentilmente. Gentilmente. Então, é muito bom a gente ter esse cuidado de oferecer esse ouvido amoroso para as pessoas, né? E ainda vai trazer muita felicidade para aquela pessoa que foi ouvida, né? Com certeza. Então, isso é maravilhoso. É Kelly, verdade. que delícia esse bate-papo contigo. A gente reflete muito realmente falando sobre todos esses assuntos, esses conselhos que você traz aqui no seu livro. Eu estou amando. Que Muito bom. obrigada por hoje. Vamos continuar nessa semana? Vamos Você tem muita continuar. dica para trazer aqui para a gente Vamos ainda, falar um muitos pouco ensinamentos. mais, estou animada. Obrigada, eu também. Obrigada por hoje. E você que está conosco, que bom saber que você está em nossa companhia. E agora nós vamos para o nosso quadro Minuto Desenvolvimento Humano e Paternidade. A autoestima possui 3 conceitos básicos que os especialistas divulgam. O primeiro deles é o sentimento de pertencimento. Qualquer criança que nasce no lar, ele quer pertencer àquele lar, ele quer encontrar naquele lar segurança, acolhimento, amor e um porto seguro. E outra coisa, a criança também precisa sentir que aquele lar que ela vive é o lugar que ela pode voltar e ser amada e ser cuidada verdadeiramente. Quando isso não acontece, haverá um grande vazio naquela pessoa e ela buscará em outros caminhos o lugar de pertencimento. E o melhor lugar de pertencimento de uma pessoa é o próprio lar. Se esse lar for abençoado por Deus e houver direção clara na condução desse filho, ele com certeza terá muito sucesso na sua vida. Eu sou o Nelson Araújo, esse foi o quadro Desenvolvimento Humano para a Revista da Tarde com Clarice Fogaça. Obrigada, Nelson. E o nosso programa de hoje vai terminando por aqui. Deixo o meu abraço carinhoso para você, que Deus o abençoe grandemente. Olá, bem-vindo ao Revista da Tarde com Clarice Fogaça. Você está conectado na rede Super Canal 31.1. Essa é a nossa série da semana. E olha só, o nosso assunto está muito interessante. Estamos falando sobre maturidade. Estamos falando com uma autora maravilhosa, que é Kelly Subirá. Ela que é autora da obra 50 Conselhos de uma Cinquentona. Olha só, o livro está aqui na minha mão, esse belíssimo livro com conteúdo maravilhoso. Eu li. Recomendo a você que leia também. Entre nas redes sociais da pastora Kelly Subirá para você saber como adquirir esta belíssima e edificante obra. Ele aborda como viver com fé, maturidade e propósito. Então, está convidado a conhecer e acompanha com a gente aqui a nossa conversa. Kelly, que alegria estar com você mais uma vez. Esse é o nosso último episódio, passou muito rápido. Passou rapidinho demais. Mas está muito gostoso o bate-papo com você essa semana. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre um dos temas também que você aborda no seu livro, que é sobre comunicação, né? Como que você vê a comunicação entre as famílias, os casais? O que está acontecendo com a comunicação? Eu acho que essa questão da gente estar todo mundo correndo bastante, parece que a gente está muito distraído sobre algumas coisas, e a fala, a comunicação, a conexão, ela nunca pode ser abandonada. Reconheço que tem pessoas que às vezes até se desanimam porque elas tentam comunicar e elas não são compreendidas, mas a gente nunca pode desistir, a gente tem que achar uma forma, né, de falar. Eu não sei quantos já assistiram algum filme, eu particularmente eu gosto de doramas, e às vezes tem aquela situação, aquela história que começa a desenrolar e precisava de algumas falas. Algumas falas resolveriam, mudaria a história, levaria, sabe, para o grande final da paixão, ou da resolução, ou do perdão. E você fica, fala, por que você não fala? Fala. Eu às vezes falo com a tela, assim, fala logo, resolve isso. E às vezes é muito fácil a gente reconhecer essa necessidade num filme, numa situação do lado da gente, mas não na nossa vida. Quando é a gente que está ali na hora que você precisa verbalizar, que você precisa falar. Uma vez eu vi uma história que um casal estava celebrando 50 anos de casados. Já madurzinhos, assim, e eles estavam tomando um café da manhã para celebrar. Então, como eles faziam por muito tempo, eles abriram o pão
E ele entregou um miolo para ela e ela entregou a parte crocante do pãozinho dela para ele, do pão francês. E aí ele falou: poxa, amor, a gente tantos anos, né? Hoje a gente está celebrando essa data especial, 50 anos casada. Eu queria pedir para comer, para inverter a parte do pão, porque todo esse tempo eu tenho feito esse sacrifício para mostrar o quanto eu te amo. E eu sempre abro mão do miolo e eu te entrego porque eu sei que você ama o miolo. Ela falou: não, na verdade, eu amo a parte crocante, eu entrego para você como um sacrifício para que você entenda o quanto eu te amo. E aí os dois ficaram perplexos, mas quer dizer que a gente está há tantos anos comendo a parte do pão que a gente não gosta, querendo agradar o outro, e a gente não se comunicou bem. Então é muito importante a gente poder verbalizar, a gente poder falar, mesmo porque as coisas não são tão simples assim. Além, né, das coisas, a gente muda também. Então eu me lembro de algumas vezes meu marido até ele fala: mas você não gostava disso? Eu falo: então eu gostava, mas agora, cinquentona, algumas coisas estão diferentes. E a gente nunca pode desistir, né, de verbalizar, de conversar, de arrazoar, de procurar uma forma, né, da gente poder comunicar aquilo que é importante, aquilo que é do gosto do outro, aquilo que é necessário, né, achar uma forma de sempre expressar o quão importante o outro é. Eu falei que na nossa casa, a gente sempre falou muito eu te amo para os nossos filhos, hoje eu ouço dos meus netos, mas eu conheço pessoas que nunca tiveram isso. E às vezes é difícil para elas estabelecer uma nova forma de comunicação, quando às vezes enquanto ela crescia, ela recebeu pouco, porque era o estilo dos pais, cada pai faz o melhor que pode, né? Mas a gente precisa, compreendendo, a gente dá uns passinhos a mais, a gente aprender. Tem pessoas que falam: eu não gosto que me contrariem, então se eu for falar, me sinto contrariado, isso já vai ser difícil, mas eu quero encorajar todo mundo aqui a explorar, a dar mais passos de comunicação, porque isso vai trazer conexão. É como nós falamos da importância do olhar no outro episódio, né? Agora a gente está falando sobre a importância de você se comunicar, você se fazer compreendido. Se não deu de um jeito, vai do outro. Se não der, se precisar desenhar, desenha, mas comunique. Comunique valor, comunique necessidade, comunique aquilo que é importante, porque a vida é um sopro, e isso é tão verdade, né? Que não sejamos nós, de repente, lá celebrando 50 anos, né? Com uma prática onde você acha que você está arrasando por mostrar amor, e sendo que aquilo não foi tão conversado e não está realmente soando aquilo que você queria. Então, que a gente possa ter essa sabedoria de fazer esses ajustes e melhorar. Quando eu era mais nova, não era muito fácil para mim, mas eu tenho crescido nessa arte. Meu marido, ele é muito inteligente, ele é muito bom para levantar pontos. E eu achava muito difícil, às vezes, conversar com ele. Mas eu falei: Deus, eu não vou desistir, me ajuda. E às vezes ele olha para mim e fala: que eu fiz? Eu criei um monstro, porque ele brinca, porque agora eu sou muito boa de pontuar coisas, de trazer, porque eu não desisti, porque eu falei: se essa é a forma, e ele também se esforçou muito para atingir um nível de comunicação que é mais confortável para mim. Então a gente cresceu nisso, e assim também com os nossos filhos. Eu tive uma pequena amostragem, só 2, e ainda assim a forma que eu falo com um não é a mesma forma que funciona com o outro. Então a gente não pode desistir, a gente precisa expressar, isso vai trazer qualidade de vida, vai trazer conexão, isso é muito importante. Muito interessante esses 2 exemplos que você trouxe aí de comunicação. A velha e boa comunicação, ela vai funcionar sempre. Sempre, é verdade. Muito bom, muito bom. E você traz também no livro uma coisa que eu gosto muito, você fala sobre saúde emocional, né? Mesmo sendo um livro cristão, por que que você decidiu trazer sobre a saúde emocional também? Eu acho que é um aspecto muito importante. Por muito tempo, na igreja, de uma certa forma, ela não abordava, mas Deus nos fez espírito, alma e corpo. Nós temos, né, 3 partes, e as nossas emoções, elas compõem a nossa alma, e ela é uma parte válida, importante. Nós precisamos, porque é muito mais fácil você ter o diagnóstico de uma doença física. Tem uma febre, tem uma dor, mas quando nós estamos angustiados, por exemplo, isso é uma evidência de que nós não estamos bem emocionalmente, e a gente precisa reconhecer esse aspecto, né, e lidarmos com as nossas emoções, aprender. Eu, desde, né, com as crianças, quando eu lecionava com os meus filhos, eu sempre falava: que nome que você pode dar para isso que você está sentindo? Né, e isso é uma parte muito importante. Eu vejo que os salmistas falavam das suas emoções, eu vejo que lá no Salmo 51 a Bíblia fala que Deus tem prazer na verdade do coração, e a gente precisa, sim, lidar com as nossas emoções de uma forma madura também, aprender, né, quando a gente está triste, saber lidar com isso, saber, porque senão a gente vai acumulando tudo. E quando a gente vai deixando tudo lá dentro, chega uma hora que, e aí é onde moram os burnouts, onde moram os, né, os cansaços absurdos, as pessoas às vezes chegando assim a uma
incapacidade ou senso de decência porque ela não administrou as crises internas que foram chegando. E é bem importante a gente saber lidar com as nossas emoções, encará-las, nomear os nossos sentimentos, né, e com coragem, muitas vezes, né, realmente ter que trabalhar essas coisas dentro da gente. Fantástico. Bom, já estamos quase chegando ao fim, mas ainda temos tempo de ouvir uma consideração final sua, porque você gosta também de falar no seu livro que amadurecer é opcional, né? Não é mesmo? Envelhecer é para todos, mas amadurecer é opcional. É Vamos verdade. encerrar, então, a nossa conversa deliciosa de hoje, né? E dessa semana, você falando um pouquinho sobre isso com a gente. Sim, todo mundo vai envelhecer, não tem para onde correr, né? A gente tem que fazer o melhor que a gente pode, cuidando da nossa saúde, fazendo exercícios, mas a gente vai envelhecer. Agora, amadurecer é um outro departamento. Isso é o resultado de uma escolha, né? Nós precisamos, assim, realmente saber para onde a gente quer ir e trabalhar em função desse processo. Então, se eu quero ser uma pessoa emocionalmente madura, né? Se eu quero ser uma pessoa que é uma inspiração para outros, a gente precisa começar a plantar hoje para a gente chegar nesse lugar. Eu acho lindo que a palavra de Deus fala lá em Tito, no capítulo 2, especialmente para as mulheres, que as mulheres mais velhas, elas devem ensinar as mais novas a como serem boas donas de casa, boas mães, como boas esposas, a cuidarem das suas emoções. Então ela fala, não ser caluniadora, não ser dada a muito vinho, e traz ali toda uma lista que para mim, particularmente, eu adotei como um padrão a ser alcançado, para que eu pudesse depois ensinar as mais novas, que tanto a minha filha e as pessoas que caminham perto, poder transbordar disso. Então, é realmente o amadurecimento, ele é o resultado de uma decisão que cada um precisa tomar, para a gente não chegar na fase da velhice, como a gente vê às vezes algumas pessoas já de cabelinho branco, né, e ali tendo atitudes que a gente fica às vezes constrangido, né, de uma criancice muitas vezes, sabe, ou de um egoísmo profundo. E Deus nos ama tanto que Ele sempre vai nos dar oportunidades para que a gente possa amadurecer, para que a gente possa ser aperfeiçoado, ser melhorado e nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Esse é o nosso alvo, é o alvo do cristão, a gente chegar à estatura, né, da plenitude de Cristo, e é muito desafiador, mas eu acredito que na presença do Espírito Santo, na companhia dele, isso é totalmente possível. Amém. Que conversa maravilhosa. Eu simplesmente amei. Eu também amei. Muito obrigada. Foi muito bom estar com você todos esses episódios. Uma delícia mesmo essa conversa. Como viver com fé, maturidade e propósito? Olha só, é o que o livro aborda aqui, o livro da Kelly Subirá. 50 conselhos de uma cinquentona com rostinho de 30, né? Linda, maravilhosa. Kelly, muito obrigada por estar conosco aqui no Revista da Tarde, na Rede Super. Que Deus continue te abençoando, que você possa alcançar muitas vidas, Amém. impactar muitas vidas. Amém. Através dessa obra maravilhosa e através de toda a sua caminhada, sua jornada junto com seu esposo, o pastor Luciano Subirá. Amém. Eu também agradeço muito, foi uma alegria estar aqui com vocês. Que bom que você esteve conosco acompanhando aqui a conversa com a Kelly Subirá. Tenho certeza que você foi tremendamente edificada, abençoada, assim como eu fui. Olha só, gente, hoje estou aqui com esse look maravilhoso, não posso deixar de falar, né, da loja Novideia. Todo esse look aqui é da Novideia. Então, conheça essa loja, lá você vai encontrar looks diferentes para cada idade, looks mais esportivos, looks mais elegantes, assim como esse que eu estou aqui, looks para festa também, enfim, conheça a loja, tenho certeza que você vai amar. Novideia. E agora eu chamo o nosso quadro Minuto Fala Doutora. Obstrução nasal crônica. Quais as causas e como tratar? A obstrução nasal crônica pode ser causada por rinite, sinusite, desvio de septo, hipertrofia de cornetos nasais, pólipos e outras inflamações. O tratamento pode incluir medicamentos ou até uma cirurgia que é relativamente simples. Ignorar o problema afeta o sono, o humor e até a oxigenação do corpo. Não se acostume com este desconforto. Procure um otorrino de sua confiança e respire melhor. Aqui foi a doutora Gemi Mirata, no quadro Fala Doutora, para o Revista da Tarde. Obrigada, doutora. E o nosso programa de hoje vai terminando por aqui. Deixo meu abraço carinhoso para você. Que Deus o abençoe grandemente.
Olá, começamos muito bem mais um episódio do Revista da Tarde com Clarice Fogaça aqui na Rede Super, canal 31.1. Estamos com você todos os dias, de segunda a sexta-feira, sempre às 13 horas aqui com o Revista da Tarde. E é claro, temos toda uma programação durante todo o dia aqui para edificar a sua vida, para inspirar você. E olha só, nessa semana a nossa convidada especial é a Kelly Subirá. Ela que é pastora, é escritora e veio aqui para falar sobre o livro maravilhoso que ela lançou. Olha só, 50 conselhos de uma cinquentona. Olha, estamos num bate-papo muito edificante nessa semana e você é nosso convidado para acompanhar aqui a nossa conversa. Kelly, que alegria estar com você mais uma vez. Já o nosso primeiro episódio já foi maravilhoso, tenho certeza que esse será também. Eu tô animada, vamos lá. Vamos lá, Kelly. Olha só, você já contou um pouquinho sobre o seu livro, né, sobre a inspiração de escrevê-lo. Eu amei saber um pouquinho como que tudo começou, esse projeto maravilhoso que já está impactando vidas. Sim. Muitas famílias, muitas mulheres. E hoje eu queria te perguntar o seguinte, você fala no seu livro ali como sobre a fé e vida com Deus como um dos primeiros conselhos, né? E lá você coloca, né, aquela passagem, ame ao Senhor de todo o seu coração, tá? Como manter uma vida espiritual firme em tempos tão acelerados que a gente vive nesse mundo moderno, né? E emocionalmente cansativos, podemos dizer assim. É verdade. É um desafio, né? Mas eu creio que quando nós amamos a Deus, o nosso amor ele vai ser realmente colocado em ação, ele precisa ser trazido à ação, porque um amor só de palavras, ele não é um amor real, assim. Então eu acredito que essa decisão de mesmo em meio à correria, né, você separar um tempo para estar com Deus e desenvolver essa intimidade, é realmente essa resposta de amá-lo de todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua intensidade. E eu creio os homens também têm a sua correria, as suas dificuldades, mas as mulheres, no contexto de, às vezes, dona de casa, mães, vivem essas estações que ela precisa dividir a sua atenção, às vezes, com novas coisas ainda mais, né? Não que o pai também não vale atender, mas é desafiador para todos nós. Para todos nós, de uma forma geral, você encontrar tempo no meio da correria, mas nós vemos algumas histórias que nos ensinam e nos inspiram. A gente tem Marta e Maria na Bíblia, que Marta estava ali toda atarefada e Maria ficou aos pés de Jesus. Eu acho que amá-lo em meio a esse caos que a vida moderna se tornou, com tantos estímulos, com tantas telas, com tantas correrias e com tantos afazeres e tantas preocupações para você ter a manutenção de tudo que é necessário, você lembrar de que Jesus nos deu uma dica muito importante nessa história. Enquanto Marta estava atarefada, tão preocupada com as coisas que eram importantes, eram legítimas todas as preocupações dela, porém Jesus fala que Maria, por ter parado e ouvido aquilo que ele tinha para falar, ela escolheu a melhor parte. Então eu acho que essa é uma dica muito valiosa para a gente, que no meio de toda a nossa correria, nós também devemos lembrar daquilo que Jesus falou. Não que a correria não seja legítima, não que as preocupações ou os anseios, mas a melhor parte é quando a gente para tudo e ouve aquilo que Jesus tem para nos falar. Muito bom. É porque muitas vezes na nossa correria, principalmente nós mulheres, né? A correria que a gente vive, muitas vezes a gente pode pensar assim, hoje eu nem vou ter o meu devocional, na minha parte do devocional, hoje não vou orar, depois eu oro e deixo para depois, né? É aquela correria toda que faz você deixar para depois. Mas ouvindo você falar, a gente relembra aqui, né, juntas, que é importante, é prioridade, né? É prioridade. Ter esse tempo com Deus. Uma coisa que eu sempre busquei na minha vida é fazer desse tempo com Deus a primeira parte do meu dia. Então eu me lembro quando os filhos eram pequenos, eu punho o despertador um pouquinho antes deles acordarem, que já era cedo, mas eu sabia que a partir do momento que eles acordavam e minha rotina começava, né? Então era muito difícil adicionar e no final do dia eu estaria tão cansada que eu preferia de manhã, ainda que às vezes um pouquinho mais curto, mas com mais qualidade e com mais, assim, estando mais acordada e mais atenta do que às vezes no final do dia já tão cansada, né, que muitas vezes era aquele momento só de falar, ai Senhor, obrigado, valeu, e apagar, às vezes antes de falar o muito não dá tempo de falar obrigado, porque às vezes a rotina é tão puxada e você está tão cansado que você não consegue realmente encontrar esse lugar de poder ouvir e poder fazer uma leitura da palavra, da Bíblia, que é a palavra de Deus, com um pouquinho mais de atenção e é a oportunidade que a gente tem de poder ouvir o próprio Deus. Então, é muito importante a gente organizar e eu acho que você pôr por primeiro é uma mensagem muito forte, porque aquilo que realmente importa pra gente
é onde a gente vai gastar o nosso tempo, né? E colocando por primeira, você está dando todos os gritos, e diante de Deus eu também vejo que é uma declaração: o Senhor é o mais importante. Que às vezes a gente fala também que não tem tempo, mas a gente gasta tanto tempo com outras coisas, né? A gente vai gastar o tempo com redes sociais, a gente vai gastar tempo hoje, a gente tem tantas outras coisas e, na verdade, isso é uma prova de que teria um tempinho. Então, às vezes é uma questão mesmo de prioridade e a gente só precisa, às vezes, parar e organizar. Porque o coração humano, ele se perde às vezes no meio de tantas coisas, né? E essa busca a Deus, ela não deveria ser uma coisa religiosa, da gente fazer somente indo para uma igreja, mas o que Deus nos convida é para esse relacionamento diário, né? É para essa amizade, essa intimidade que a gente deveria praticar diariamente com alegria e com prazer. E faz toda a diferença, não é mesmo? Toda. Eu sinto isso, que quando eu tenho essa intimidade com Deus, esse tempo com Ele já pela manhã, o meu dia é outro, Sim. sabe? Aí eu falo que a nossa melhor versão, ela é forjada no secreto. Nesse tempo que você fecha a sua porta, que você dá uma sumidinha e você vai ler ali um pouquinho das Escrituras, vai falar com Deus, né? Isso é muito importante, é essencial. E a Bíblia fala que tem abundância de vida para aqueles que amam a Deus. E essa abundância, ela é alcançada nessa amizade com Deus, porque sem Deus não dá para a gente encontrar essa plenitude de alegria e de vida. É verdade. Mas tem momentos, Kelly, que a nossa fé é testada, a nossa confiança em Deus é testada, não é mesmo? Você tem toda uma caminhada com Deus, você comentou alguma coisa que você se converteu já muito jovem, né? Mas teve momento, assim, ou momentos na sua vida que a sua fé foi testada, a sua confiança em Deus foi testada, aquele momento que você parou e questionou, mas será que é isso mesmo? E agora? O que eu vou fazer? Com certeza. Eu acho que todos nós, mesmo amando tanto Jesus, nós passamos por momentos difíceis, onde a nossa fé ela é colocada à prova. E uma experiência que eu vivi que foi muito intensa, bem profunda, foi o nascimento do meu primeiro filho, Israel. Eu orei durante toda a gravidez. Antes dele existir, antes de eu estar grávida, eu já orava pelos meus filhos, de uma forma geral. E aí, quando eu soube da gravidez, era todos os dias, pondo a mão sobre aquele bebezinho, e orando, e abençoando o parto. E quando foi se aproximando a data, o meu médico começou a dar alguns indícios de que a gente estava com alguns probleminhas. Ele falou, não estou gostando, a sua pressão está começando a dar uma alterada. Então, ele queria acelerar uma cesárea. E eu fui aquela paciente que ficou falando, por favor, me deixa tentar, vamos ver até onde a gente consegue. E eu me lembro dele, eu fui pela manhã no consultório, ele falou, Kelly, agora não dá mais, a gente vai fazer a cesárea às 5h30. E às 2h da tarde, eu estava em casa já me preparando para ir para a cesárea, começou uma hemorragia muito descontrolada, eu sabia que aquilo estava muito errado, eu tive uma contração e a contração não aliviava, eu tinha estudado sobre parto, eu estava teoricamente pronta para a experiência, porque eu não sabia como seria, mas eu vi que a contração veio e ela não voltou, não relaxava o meu útero e era uma dor muito forte, aquele sangramento, falei, tá tudo muito errado. E eu me lembro de correr para a maternidade e quando o meu médico me viu, né, ele tomou um susto muito grande, eu lembro dele pegar o telefone e falar emergência emergencial, acionar toda a equipe, foi uma cesárea de emergência e eu via toda aquela movimentação, todo mundo correndo. E no primeiro momento, a nossa mente sempre quer fazer perguntas, mas por quê? Eu orei antes de existir esse bebê, eu orei todos os dias enquanto ele estava crescendo na minha barriga, eu abençoei esse momento. Deus, o que está acontecendo? E eu me lembro que quando essas perguntas, elas vieram com muita força no meu interior, eu falei, Senhor, mas a minha vida é tua, a vida desse bebê também é tua, e eu ouso descansar. Eu me lembro de fazer essa oração, eu ouso descansar. E eu fui, assim, visitada por aquela paz, que a Bíblia chama paz que excede todo o entendimento. E eu me lembro que parece que até a rotação mudou. Eu estava assim, assistindo aquilo de camarote, todo mundo correndo, todo mundo muito preocupado. E eu lembro quando o bebê, enfim, né, foi retirado ali da barriga, eles fizeram ali as primeiras avaliações no bebê, e eu via que eles estavam muito preocupados, assim. E aí eu me lembro deles falaram, o bebê está bem. Daí eles falaram, os reflexos deles estão ótimos. E aí eles fizeram alguns comentários, e aí alguém fez uma pergunta da equipe, para quem vocês oraram, hein? Porque esse bebê é um milagre. E já ali eu pude agradecer ao Senhor pela bondade, pelo favor. E essa história foi passada para o meu filho, né? E ele, enquanto eu cresci, ele falava assim, olha, eu tenho que viver essa vida para Deus, porque eu quase perdi quando nasci, mas Ele me deu de presente de volta.
Que Deus maravilhoso. Esse testemunho seu, cada vez que você conta, não tem como a gente não se emocionar, né? É um testemunho realmente impactante e que precisa ser contado para muitas pessoas, que aliás hoje tem muita gente aqui assistindo a gente e que muitas pessoas sejam edificadas com esse testemunho, porque Deus faz milagres, Ele faz. E você decidiu confiar, você confiou, né? E Deus fez o milagre, Deus fez a parte dele. Que coisa linda. Obrigada por compartilhar com a gente tanta coisa bonita. E essa semana tem mais? Tem mais. Estamos animados aí para os próximos episódios. Obrigada por hoje. Que maravilha! E você que está nos acompanhando, que bom saber que você está em nossa companhia. Olha só, estamos também no nosso canal do YouTube, viu? Rede Super Curitiba. E eu chamo agora o nosso quadro Minuto Marketing. Qual que é a avenida que mais passa pessoas para o seu negócio? Você sabe me dizer? Hoje a avenida que mais passa pessoas que podem conhecer sobre o seu negócio nada mais ou menos do que o Google. E qualquer empresa hoje que não pensa em estar no Google está deixando dinheiro na mesa. Você precisa estar presente dentro do Google Meu Negócio ou nos campos de busca do Google para que você consiga ter um posicionamento e atrair mais clientes para dentro do teu site, para dentro da sua rede social, para dentro da sua estrutura no geral de marketing. O Google é a ferramenta que as pessoas mais utilizam como mecanismo de busca hoje para resolver os seus problemas. Então dedique um tempo para que você construa um Google Meu Negócio muito bom e que você esteja presente dentro das pesquisas do Google. Isso vai garantir que você tenha um posicionamento de marketing para o seu negócio que vai te ajudar muito. Eu sou o Luan Coelho e esse foi o quadro Minuto Marketing para o programa Revista da Tarde com Clarice Fogaça. Obrigada, Luan. E o nosso programa de hoje vai terminando por aqui. Deixa o meu abraço carinhoso para você. Deus te abençoe. Olá, bem-vindo a mais um episódio do Revista da Tarde com Clarice Fogaça aqui na Rede Super Canal 31.1 e você que também nos acompanha através do nosso canal do YouTube. Que bom saber que você está ligadinho conosco. E é claro, não deixe de acompanhar também as nossas redes sociais. Olha só, eu estou nessa semana conversando com uma convidada muito especial, é a Kelly Subirá, ela que é pastora, ela é autora deste livro maravilhoso aqui, olha só, 50 Conselhos de uma Cinquentona. Gente, este livro é maravilhoso, porque ele traz como viver com fé, maturidade e propósito. Então, acompanhe com a gente aqui a nossa conversa. Kelly, que alegria estar com você mais uma vez aqui. Estamos já no nosso terceiro episódio nessa semana. Já aprendemos bastante, já nos emocionamos com você aqui desde o início. E hoje eu quero te perguntar o seguinte, porque você trabalha vários temas aqui no livro. Como a gente falou aqui, são 50 conselhos, certo? 50 conselhos de uma pessoa com 50 anos que trouxe as suas experiências de vida para um livro, certo? Certo. Experiências que você aprendeu, vivenciou, viu que deu certo para você e agora você quer, então, dividir essa graça com outras pessoas. Isso mesmo. Muito bom. A minha pergunta de hoje você fala de um tema muito forte aqui no livro, que é viver pela fé e não pelos sentimentos. Mas como que a gente equilibra tudo isso, né? Como trazer esse equilíbrio entre emoção e espiritualidade, né? Mas também sem negar aquele sentimento que está lá dentro do nosso coração. Sim, eu acho tão lindo como Deus, Ele nos fez, e a Bíblia, ela é mesmo o manual do fabricante. Então nós temos toda a parte do nosso sentimento, mas a Bíblia fala que aqueles que são filhos de Deus, lá em Romanos, né, a Bíblia fala que os filhos, eles não são guiados, eles são guiados pelo Espírito Santo, é isso que a palavra fala. Então nós podemos deduzir, então a gente não é guiado pelas percepções que a gente pode ter das experiências, a gente não é guiado por aquilo que as pessoas dizem, nem por aquilo que nós sentimos, porque muitas vezes nós entregamos a liderança, né, das nossas decisões ao que nós estamos sentindo. Eu estou sentindo dessa forma, então eu vou por esse caminho, mas nós precisamos entender que a Bíblia, ela é recheada e permeada de princípios para que a gente possa caminhar em segurança. Então essa dualidade que a gente tem, né, de sentir algo e nem sempre poder agir em conformidade, Deus, Ele valida muito aquilo que nós sentimos. Eu acho lindo que Deus, Ele é amor, né, e
A Bíblia fala que Deus tem prazer na verdade do íntimo, no Salmo 51. Então, a verdade do nosso coração é valorizada. E nós podemos, olha que coisa mais linda, você poder chegar diante de Deus e ainda que a sua dor seja com Ele, você poder abrir o teu coração e falar, Deus, eu não compreendo, por que isso aconteceu aqui dentro da minha casa? Por que eu esperei de uma forma, aconteceu com outra? Então, eu acho muito especial a forma como Deus valida aquilo que nós sentimos. As nossas dores podem ser colocadas. O Senhor fala, olha, traga até mim, derrame, trazei as suas ansiedades, porque eu tenho cuidado de vocês, né? Lançai sobre mim a vossa ansiedade. Então, Deus realmente Ele reconhece os nossos limites, nós não fomos feitos de borracha, nós temos sim, né, todas as nossas experiências, a forma como sentimos, mas isso pode ser trazido diante de Deus, isso pode ser validado e reconhecido por Ele quer nos tocar nas nossas emoções. Então é realmente às vezes desafiador, né, depende de quais emoções você está lidando, mas é totalmente possível a gente mesmo sofrendo falar, mas eu decido, né? Mas apesar dessa pressão eu ouso crer. Eu ouso descansar, eu ouso obedecer. Tem muitos jovens que hoje falam, mas não tem sentido, por que eu vou deixar de ter uma experiência fora, enquanto eu sou jovem, com várias pessoas, me casar com uma pessoa só? Mas o princípio, ele é um lugar de proteção, né? Então é uma escolha, mesmo que haja tantas emoções e tantas pressões, nós podemos escolher obedecer. E isso, quando a gente escolhe obedecer, nós estamos claramente, né, colocando nosso amor a Deus em ação. Porque isso é amar a Deus, né? Você obedecê-lo. O Senhor mesmo nos ensina que essa é a forma, Ele fala, aquele que me ama, né, ele obedece os meus mandamentos. Então, é o caminho que a gente tem para colocar esse amor em ação. Muito bom. Enquanto você falava, eu estava pensando aqui que não tem como a gente ser direcionado, né, pelo Espírito Santo se a gente também não permitir que Ele direcione a gente, né, que Deus direcione a gente. Porque, então, se eu permito, se eu obedeço, eu vou ouvir a voz de Deus, Ele vai direcionar a gente. É mais ou menos sobre isso? Sobre isso. E às vezes as pessoas ficam muito confusas assim, mas como eu posso ser dirigido pelo Espírito Santo se eu não vejo, eu não tenho um discernimento de realmente os meus ouvidos ouvir? Como que você pode? Então, um primeiro passo muito seguro é a gente andar conforme os princípios da palavra de Deus, né? Porque a Bíblia, nós cremos, né, os cristãos acreditam que ela é a palavra de Deus, e então ela é permeada da fala do Senhor para conosco. Então, se só a gente obedecer o que está escrito ali, a gente já vai estar andando sob a direção do Senhor, porque Ele já ordenou todas aquelas coisas, tudo que está escrito para a gente. Mas ainda existe um nível de mais intimidade na medida que a gente vai conhecendo o Senhor, e você vai gastando o seu tempo de orar, onde você começa, a Bíblia também fala que a paz é o árbitro do coração. E muitas pessoas, às vezes até pessoas que estão começando a caminhar com Deus, ela fala, eu estou com uma falta de paz. Eu queria comprar esse carro, estava tudo certo, mas de repente parece que o coração se fecha. E essa é uma das formas que o Espírito Santo fala conosco. Às vezes a gente vê adolescentes que vão contar, falar, eu escolhi aquele namoro, deu tudo errado. Mas sabe, meu pai não queria, minha mãe não queria, meu avô não queria, mas eu estava tão apaixonado. Então você vê que Deus, Ele usa várias formas. As autoridades, elas também muitas vezes vão ser um sinal, né? Assim, às vezes eu falo que na soma dos sims, há uma sinfonia de sims. Porque às vezes tem alguém que pode não estar, mas você precisa estar muito sensível à forma como Deus vai movendo, né? E se revelando nesses detalhes. Então, a direção do Senhor nem sempre vai ser uma voz, às vezes pode ser. Tem pessoas que têm experiências com o sobrenatural e de ouvir Deus de formas, e eu creio nisso. Mas muitas vezes é nessa coisa simples, né, de você estar de acordo com as escrituras, falar, essa minha decisão está pautada, mas também tem a bênção dos meus pais, eu sou casada, eu tenho a bênção do meu esposo, eu tenho a alegria dos meus filhos nesse projeto, e tudo isso é como realmente um alinhamento com aquilo que Deus tem para a nossa vida, né? Fantástico, Kelly. Agora, eu já me lembro também, você falou ali do sim, eu me lembro do não. Porque tem a questão do sim, sim, não, não, né? Mas você traz no seu livro também a importância de saber dizer não. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Eu sou educadora, sou pedagoga, e eu acredito muito que enquanto nós crescemos, todos os nãos, eles vão nos moldar acerca de limites. Os nãos são aprendizados, né? Então, é muito importante, quando a gente não ouve o não, a gente vai ter dificuldade de falar não. E quando nós não sabemos falar não, a gente não tem limites para as coisas que nós precisamos aprender a colocar limites. Então eu vejo muitas pessoas que entram no relacionamento, ela não consegue estabelecer, por exemplo, limites até físicos, que a gente, como cristão, a gente acredita que o namoro é um lugar que precisa a santidade ser preservada. E às vezes as pessoas falam, eu me senti
invadida, porque ela precisava se posicionar. Eu vejo tantas moças tão preciosas, tão talentosas, que às vezes entram em relacionamentos que desde o namoro tinha sinais de abuso, sinais de violência, mas elas não conseguiam se posicionar e falar, eu não aceito isso. Isso para mim, até de pôr um ponto final mesmo no relacionamento, porque o ponto final é um limite também. Sim. Isso aqui não é para mim. E namoro, ele é tempo de conhecer, e se não dá, já põe e sai correndo, né? Porque como cristãos, às vezes a gente vê algumas pessoas, não, mas porque não tem que espiritualizar coisas que são vistas a olhos nus, assim. Às vezes a gente está vendo que o negócio está tão difícil, então os limites são muito importantes. É importante a gente ouvir os nossos, por isso os pais precisam saber muito fazer esse trabalho, né, de dizer não, de ensinar limites aos filhos até onde dá para ir, porque quando esse filho cresce nesse ambiente de saber discernir o limite, ele vai também saber colocar, né? Então tem um livro da Editora Vida que fala Limites para ensinar aos filhos, que eu super recomendo e que fala muito sobre isso, como é importante a gente aprender para que a gente possa estabelecer. No trabalho, eu tenho um limite. Sim. Na minha casa, eu preciso falar até aqui eu posso, até aqui. E as pessoas, quando elas sabem se comunicar, também, tudo bem. Às vezes alguém vai não gostar do teu não, mas ainda assim você tem paz com isso, porque você sabe que aquilo é um lugar de proteção, até onde realmente você consegue ir, né? Então você não vai pegar um trabalho que não vai dar conta, não vai se colocar numa posição que vai te custar mais do que você pode oferecer. Muito, muito bom. Para terminar o nosso episódio de hoje, queria que você falasse um pouquinho mais ainda sobre relacionamento e família. Você dedica uma parte bem interessante, uma parte grande no livro sobre esse assunto, tá? Na sua visão, qual que é o maior desafio no relacionamento hoje? Bom, a minha percepção é que as pessoas têm se tornado bastante egoístas e elas estão muito preocupadas se elas estão felizes. Se elas estiverem, então segue, se não, paramos tudo porque ela não está feliz. E eu acho que nós precisamos sair desse lugar de olhar só para o nosso próprio umbigo. A palavra de Deus, ela fala que nós devemos focar no que é importante, o interesse do outro e não somente naquilo que é importante para a gente. Isso se cabe desde uma amizade, no relacionamento conjugal, relacionamento pais e filhos, né? Às vezes a gente acaba na correria não percebendo, né? Não, Satana, eu creio que os relacionamentos são lugares onde nós somos esticados, aperfeiçoados, mas também abastecidos, amados. Então é um lugar muito importante, começando pela nossa casa e os relacionamentos que se estendem. Eu falo bastante sobre a importância da gente ter amigas, da gente ter lugar onde a gente possa, sabe, crescer, a gente possa se preencher também nesse lugar da risada, a mesa. Eu acho tudo isso muito importante. Então, eu valorizo bastante os relacionamentos. Eu falo muito, né, no livro sobre esses conselhos, porque eu acho que às vezes a vida vai passando e a gente perde um pouquinho sobre isso. E é bem importante a gente estar atento se nós estamos usufruindo da plenitude dos relacionamentos que estão à nossa disposição. Sim, muito, muito importante. Eu estou amando essa conversa aqui contigo. Que pena que o nosso episódio de hoje já está terminando, mas nós temos uma boa notícia. Vamos continuar. Tem mais nessa semana. Obrigada por hoje, Kelly. Muita alegria estar com Deus você abençoe. aqui. Deus abençoe. E você que esteve conosco, que maravilha saber que você está em nossa companhia. E vamos agora ao nosso quadro Minuto Saúde Feminina. Qual é a palavra que você mais escuta na internet? Lipedema. Parece que é modinha, mas não é. Hoje tem nome. Aquela gordura localizada que dói, que deforma a pele, que fica roxo fácil, que você não pode nem pôr uma calça jeans apertada. O lipedema é diferente da gordura localizada. Ele é uma doença inflamatória, é uma doença estrogênio dependente. Por isso, muitas meninas jovens têm o lipedema e têm dor, porque elas usam anticoncepcional, o que acaba agravando muito mais. Então, não apenas um diagnóstico correto, mas a atenção para você não sobrecarregar a mulher com o estrogênio dos anticoncepcionais, você orientar a atividade física, a dieta não inflamatória, reduzindo farinhas brancas, reduzindo o açúcar. Ela tem que entender por que o corpo dela está fazendo essa agressão. É uma doença inflamatória, então eu tenho que pensar em desinflamar e ter um equilíbrio metabólico para que você viva bem. Tem solução. Não ache que é apenas perder peso, não ache que é fazer uma lipoaspiração. É um equilíbrio metabólico. Eu sou a doutora Celeste Regiane no quadro Saúde Feminina para o Revista da Tarde com Clarice Fogaça. Obrigada, doutora. E o nosso programa de hoje vai ficando por aqui. Deixo aqui meu abraço carinhoso para você. Que Deus te abençoe grandemente.